inscrição nessa live para cada vez mais nosso projeto se tornar inclusivo. Além disso, tivemos algumas mudanças no nosso formato de live para tornar a experiência de vocês ainda melhor. A partir de hoje, as nossas lives serão mais descontraídas, como uma roda de conversa, um bate-papo entre amigos, para a gente discutir os mais diversos assuntos. Parece que a gente teve um probleminha com o áudio, então eu vou recomeçar a minha fala. Boa noite a todos novamente que estão nos assistindo, obrigada por estarem aqui. Meu nome é Isabela, uma mulher branca de blusa marrom e morena de cabelo comprido, em um ambiente com parede clara e um quadro branco na parede. Eu serei a mediadora da live de hoje. Nós vamos contar com 2 intérpretes de Libras, o Pedro, que é um homem preto de camisa preta com fundo de parede branca, e a Tânia, que é uma mulher branca de camiseta preta com fundo de parede branca. Essa live é o encontro promovido pelo projeto interdisciplinar e interdepartamental de extensão Educa Ciências. E antes da gente dar início, vou contar as 2 novidades que a gente tem para vocês. A primeira delas é que as nossas lives vão contar agora com audiodescrição para ficarem cada vez mais inclusivas. Além disso, a gente mudou o formato das nossas lives para tornar a experiência de vocês ainda melhor. Então, a partir de hoje, a gente vai ter nas nossas lives um bate-papo, uma roda de conversa entre amigos, para a gente discutir os mais diversos assuntos. Dito isso, convido todos vocês que são novos por aqui para curtirem as nossas redes sociais. Só procurar Educa Ciências no Facebook, no Instagram e seguir a nossa página. Aqui no YouTube, peço a gentileza de vocês se inscreverem no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades do projeto. Através das nossas redes sociais, vocês podem também enviar sugestões, comentários, dicas. Além disso, podem até sugerir convidados para as nossas lives. Lembrando que aqui no YouTube a gente tem um link fixado no chat para vocês terem acesso ao formulário para o certificado de presença. Esse certificado contabiliza 2 horas de atividade para vocês. E depois da nossa live, o formulário fica disponível por 10 minutos. Esse encontro vai ser mais rico com a participação de vocês. Então, eu peço, por favor, que mandem suas perguntas ao longo de toda a live e as suas contribuições. Agora, o momento mais importante. No encontro de hoje, a gente tem como tema autonomia moral. É possível educar em valores? E para essa discussão, nossos convidados são Rita Melissa Lepre, que é coordenadora da pós-graduação e professora do Departamento de Educação da Unesp Bauru, acompanhada por Bianca de Oliveira, que é mestre em Docência para Educação Básica pela Unesp de Bauru e professora da Rede Municipal de Bauru. E também pelo professor Eduardo Silva Benetti, que é professor da Rede Municipal de Catanduva e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Docência para Educação Básica. Sejam todos bem-vindos. Eu estou muito feliz com a presença de vocês, para a gente poder compartilhar desse momento, e gostaria de saber como vocês estão. Boa noite. Boa noite, Elisa, boa noite a todos. Eu sou mulher, branca, estou usando óculos preto, brinco, colar, uma blusa preta e branca, e ao fundo da minha imagem tem quadros. Eu sou a professora Rita Melissa Lepre, como a Isabela descreveu, do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências, né, aqui da Unesp de Bauru, e atual coordenadora do programa de pós-graduação em Docência para Educação Básica, que é um programa do nosso campus, no nível de mestrado profissional. Então, aqui hoje a gente tem, né, participando da live, egressos do nosso programa, né, e alunos atuais do nosso programa, que vão nos ajudar nesse bate-papo aqui essa noite. Bom, eu vou falar rapidamente do programa, porque, inclusive, em breve nós vamos estar abrindo o nosso processo seletivo, então já deixo aqui o convite para vocês acompanharem, né, tanto no canal do YouTube do programa, quanto na página, né, da Faculdade de Ciências, do programa de pós-graduação, para vocês acompanharem aí o processo seletivo para ingresso daqueles que têm interesse em estudar, né, a docência, a educação básica, e desenvolver as suas pesquisas nessa área, tá? O programa, ele busca unir os saberes que nós produzimos na universidade aos saberes das práticas pedagógicas dos professores que atuam em sala de aula na educação básica. Cabe a esse professor de educação básica refletir e mobilizar a sua ação pedagógica,
tendo por base o conhecimento científico produzido e transformar esse conhecimento em instrumentos que sejam reais e ativos na sala de aula, visando a melhoria da qualidade dos processos de ensino e aprendizagem, com os quais os alunos interagem diariamente nas escolas públicas e nas escolas privadas. Portanto, o nosso programa ele é bastante voltado à praxis pedagógica. Como eu disse, em breve a gente vai estar lançando o nosso edital, então é só ficar de olho no site do nosso programa, que está disponível na página da FC. Bom, vinculados ao programa, nós temos muitos docentes que lideram grupos de estudos e pesquisas em diferentes áreas, temas, linhas, e eu vou falar brevemente de um grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa que eu lidero, e que trata do tema da live de hoje, né? A live de hoje é ligada às pesquisas e aos estudos realizados e desenvolvidos neste grupo. Bom, o nosso grupo é o GPD, que significa Grupos de Estudos e Pesquisas em Desenvolvimento Moral e Educação. O grupo ele foi criado no ano de 2014, ele é certificado junto à base de grupos de pesquisa brasileiros do CNPq, liderado por mim, né, da Unesp aqui do campus de Bauru, e na composição do grupo nós temos alunos de graduação que fazem iniciação científica e TCC, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, tanto em educação como em psicologia. O objetivo central do nosso grupo, do GPDM, é estudar e produzir pesquisa científica sobre temas relacionados ao desenvolvimento moral e as relações com a educação. O grupo trabalha ainda numa outra frente, que é a formação continuada de professores, oferecendo cursos de extensão universitária, mini-cursos, lives e assessorias em escolas públicas. Na live de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre um dos temas que o grupo tem trabalhado insistentemente, que é a educação em valores na escola. E se é possível, né, a realização de uma educação em valores na escola voltada para a construção da autonomia. Bom, então, para isso eu vou fazer uma introdução para a gente entender o tema, depois nós vamos conversar sobre ele, né, tentando tirar dúvidas e trocar ideias e experiências acerca do tema. Bom, quando a gente fala em desenvolvimento humano, é preciso lembrar que o desenvolvimento ele é um processo que é contínuo, que é dinâmico, que é ativo, um processo que também é social, histórico e evolutivo, né? Composto por dimensões integradas, a saber, né, a dimensão física-motora, a dimensão cognitiva, a dimensão afetiva e a dimensão sociomoral. Ninguém nasce pronto. Nós nos humanizamos e nos desenvolvemos a partir de nossas interações com as outras pessoas e com o meio no qual nós estamos inseridos. Então, nós aprendemos a andar, a falar, a reconhecer as emoções, nossa e dos outros. Nós aprendemos a resolver problemas matemáticos, aprendemos leis da física, a tabela periódica, né, Isa? Entre tantos outros conhecimentos e saberes que são históricos e socialmente construídos, né? Mas e os valores morais? Como que a gente internaliza esses valores morais? Como que nós construímos a nossa autonomia moral? E ainda mais uma pergunta, né? É possível ensinar e aprender valores morais? Os valores morais, eles se configuram como o quê? Como investimentos afetivos que nós atribuímos às pessoas, objetos ou às situações e que são construídos a partir de nossa interação com o meio. Para que um valor ele seja moral, ele deve se vincular a uma qualidade ou a um conteúdo moral, voltando-se para uma possível ação virtuosa, servindo como guia de conduta quando nos deparamos com alguma situação que é complexa, conflituosa, né, dilemática e que exige que nós pensemos sobre ela. A autonomia moral, por sua vez, é a possibilidade da gente decidir por nós mesmos sobre aquilo que é certo ou errado, a partir de uma análise crítica de leis, normas e regras sociais de convivência, e apresentar a nossa razão uma lei moral que possa ser válida para todos os seres humanos,
tendo sempre como base valores morais que sejam universalmente desejáveis, tais como a justiça, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à dignidade humana, né, ao exercício da democracia, entre tantos outros. Tais valores, no entanto, não são naturais, né? E nem estão presentes na constituição psíquica de todos os seres humanos. Nesse sentido, é necessário que haja uma educação em valores. Quando nós falamos em educação, a gente pensa imediatamente nas ações de ensinar e de aprender, né? Sobretudo quando a gente pensa nessa educação no locus escola, né? E é fato que nós aprendemos os valores, sejam eles morais ou não, né? Da sociedade em que a gente vive e que, constituída e constituinte historicamente pela cultura, ela disponibiliza e expressa valores morais e não morais que regem as relações humanas. Então, a gente sempre aprende algo sobre valores em todos os espaços sociais que frequentamos. Família, a igreja, o clube, a escola, o grupo de amigos. Mas aqui, nós vamos tentar nos ater mais especificamente na educação em valores, com o objetivo de construção da autonomia moral, que pode e deve ocorrer na escola, né? É dela que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje. Na escola é possível, né? E aí eu vou colocar entre aspas, tá? Ensinar e aprender valores. E esse ensinar eu também coloco em aspas. Por quê? Porque ele deve estar relacionado a uma concepção de educação como atividade social, que envolve a ação e vivência dos sujeitos na busca de sua emancipação por meio da sua conscientização. Então, não é algo que pode ser realizado de forma tradicional, por meio, por exemplo, da repetição, do exercício, da inculcação, né, ou mesmo das lições de morais verbais, né? Mas a partir da mobilização do sujeito para aprender e para construir conhecimento e valores. O objetivo da educação em valores na escola, portanto, é o desenvolvimento da moralidade autônoma, visando o que nós chamamos de convivência ética. Construir-se como um ser autônomo envolve, então, a atividade de um sujeito que é protagonista de seu próprio desenvolvimento moral. Nesse sentido, cognição, afeto e moralidade são dimensões indissociáveis do desenvolvimento humano, que devem ser consideradas no processo de ensino-aprendizagem. A escola, ela é um lugar privilegiado para a educação em valores. A partir de um trabalho pedagógico intencional, planejado e embasado teoricamente, a praxis pedagógica ela precisa almejar, para além da construção de conhecimentos gerais, né, que a gente foi acumulando ao longo do desenvolvimento da nossa humanidade, ela precisa almejar também o desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais e morais das crianças. É imprescindível que a escola inclua, né, na sua pauta discussões sobre valores morais e que avance para além de disputas teóricas ou ideológicas, visando sempre a construção de um ser humano que esteja apto a quê? Apto a cooperar, né? A se colocar no lugar do outro, a desenvolver a empatia e a lutar pela justiça, pela equidade e, sobretudo, pela democracia. Bom, para dar continuidade na nossa conversa, eu vou passar a palavra para dois professores que trabalham com o tema da educação em valores, tá bom? A Bianca de Oliveira, que é egressa do nosso programa, foi minha orientanda, defendeu a dissertação dela agora, em fevereiro de 2021, e trabalhou com o tema a construção da personalidade moral por meio de jogos de regras em estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, o que gerou um produto, né? Porque no mestrado profissional a gente trabalha com as dissertações e os produtos educacionais que chegam lá na escola para serem utilizados na escola, né? Como produto, a Bianca produziu o rir, jogar e refletir, a construção do eu com o outro. E também vai falar aqui com a gente, né? Vai entrar na conversa o Eduardo Benetti, que também é me orientando, discente atual do programa, né? E o projeto que o Du vem desenvolvendo
é desenvolvimento do juízo moral em crianças pequenas, e aí a gente vai trabalhar com uma coorte de 4 a 5 anos e 11 meses, por meio do movimento na educação infantil. Então, eu vou passar a palavra provavelmente de volta para a Isa, né? E aí ela chama os meninos aí na ordem, né, para eles estarem apresentando um pouco, a Bianca e o Eduardo, o trabalho deles, ok? Então, o trabalho da Bianca já concluído, o trabalho do Eduardo em andamento, ambos, né, transitando pelo tema da educação em valores e tendo a escola como esse locus privilegiado, onde essa educação pode ser intencionada, planejada e desenvolvida, ok? Muito obrigada pela atenção, vou continuar aqui para a gente conversar mais sobre o tema. Obrigada, professora, pela sua fala. Então, agora a gente segue com a apresentação da Bianca. Lembrando que vocês que estão aí assistindo podem a qualquer momento mandar suas perguntas, tanto para a professora Melissa, quanto para a Bianca e posteriormente para o Eduardo também. Fique à vontade, Bianca, para fazer a sua fala. Obrigada, Isa. Boa noite a todos. Boa noite, Mel. Boa noite, Isa. Boa noite, Edu. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Meu nome é Bianca, eu sou mulher, branca, estou usando óculos, tenho cabelos longos, estou usando uma blusa preta e estou em uma sala ampla com fundo branco. Eu sou muito feliz, né, e agradecida pelo convite e pela oportunidade de participar com vocês do projeto Educaciências, né? E espero poder contribuir com as discussões sobre o tema e desejo que nós tenhamos aí um tempo bastante proveitoso. Então, nesse momento, eu vou apresentar um pouquinho para vocês, né, uma visão geral do produto educacional que nós produzimos durante o mestrado, né? Eu vou pedir para o Vinícius colocar a apresentação, por gentileza, e enquanto ele coloca, eu vou falando, né, um pouquinho sobre o produto. Essa proposta de educação em valores, ela foi pensada, né, para as crianças a partir dos 8 anos de idade, porque, de acordo com os estudos realizados por Piaget, né, em 1932, sobre o desenvolvimento do juízo moral nas crianças, é nesse período que elas passam a ter um interesse social maior, né, ao interagir com seus pares, surgindo aí a necessidade de estabelecer acordos mútuos e a observação de regras comuns, né? E nesse período do desenvolvimento da criança, há uma maior preocupação com a justiça, de modo que a igualdade vai se estabelecendo aí progressivamente. Nesse material, né, os jogos de regras, eles são um meio desencadeador de práticas morais que exigem e incorporam valores. Como ele faz isso? Ao mobilizar a atuação dos procedimentos da consciência moral e os guias de valor que vão ajudar as crianças a enfrentar pouco a pouco as situações morais controvertidas, presentes em seus contextos, né? E buscando responder ao interesse de todos os envolvidos no problema em questão, e não apenas pensando, né, no seu próprio bem, no benefício próprio. Então, as crianças vão passando a se descentrar aí, né, para resolver esses problemas morais. E dessa forma, a vivência lúdica, ela vai concedendo, então, um espaço oportuno e contextualizado para a aprendizagem moral, mediada pelos conceitos de valores, pelas normas sociais e pelos princípios do procedimento da inteligência moral, né? Deu certo a apresentação? Pronto, obrigada. Esse material, então, ele foi construído, né, a partir da sequência didática, que é uma metodologia que organiza as atividades de ensino em função de núcleos temáticos e procedimentais, em que o conhecimento é construído processualmente. Então, aí nessa tela, né, nós temos a capa, né, do material, que, como a Mel já disse, né, ele foi intitulado Rir, Jogar, Refletir, a construção do eu com o outro. E nós escolhemos a sequência didática por ser uma metodologia e uma abordagem, né, que tem uma abertura à criatividade, à flexibilidade e à liberdade que os educadores tanto necessitam, né, para educar a proposta à sua realidade. Assim, né, os procedimentos didáticos que nós propomos, eles não aparecem como uma sequência rígida, mas sim como um direcionamento para organizar o processo de ensino-aprendizagem que vai conduzir a personalidade, né, a construção da personalidade moral.
Então, a decisão por qual jogo de regra, quais estratégias, recursos e quais valores vão ser utilizados, né, ou mais adequados para integrar as oficinas, vai ficar a critério dos professores, com base, né, nas características dos estudantes, do contexto em que ele atua e dos recursos didáticos disponíveis. Então, nós oferecemos aí uma ideia, né, para os professores irem adequando conforme a sua necessidade. E o material, ele conta, então, com diferentes sessões, né? E na página... Vinícius, isso volta para mim um pouquinho, por favor. Essas sessões, elas são indicadas por meio de ícones, né? Então, o ícone que tem as criancinhas juntas é uma sessão que indica, né, a abertura da sequência, onde nós apresentamos o jogo de regra que vai desencadear toda a oficina. Nessa sessão, então, o professor ele tem acesso ao jogo de regras para apresentar para as crianças. Depois nós temos uma maletinha, né, azul, em que o professor encontra nessa sessão as informações específicas de cada oficina. Então, o tempo de duração, o local de realização, como ele pode organizar os estudantes e os recursos necessários para desenvolver essa oficina. Depois nós temos aí o ícone, que é um alvo, né, onde nós explicitamos aí os objetivos de cada oficina. Numa outra sessão, nós temos aí algumas pegadas, né, indicando aí o passo a passo, ou seja, os procedimentos das propostas, né, então como que o professor vai introduzir, como ele vai desenvolver, né, essas oficinas. E também nós temos um ícone com uma maçã sobre, né, os livros, né? Nessa sessão, nós apresentamos os fundamentos teóricos para o maior enriquecimento das construções conceituais e dos diálogos propostos nas oficinas, né? Com o intuito de ampliar e aprofundar os conhecimentos do professor sobre o assunto abordado. Então, nós oferecemos embasamento teórico sobre os valores, né, sobre os procedimentos, né, utilizados para o professor, né, não ficar à deriva e saber ali, né, como desenvolver isso com as crianças. Além, né, desses ícones, nós temos aí uma lâmpada, né, em que a gente sugere alguns recursos audiovisuais, literários, que têm relação com o conteúdo, né, valorativo trabalhado nessas oficinas. E além dessas sessões, né, o livro conta ainda com balões de fala, em que nós sugerimos alguns questionamentos para os momentos de rodas de conversa, que giram em torno das situações lúdicas vivenciadas e das problematizações, né, das construções conceituais. E também nós apresentamos aí uma lousinha, né, para os professores, que apresenta numa linguagem bem clara e objetiva a construção conceitual a ser realizada, né, ou apresentada pelos professores com os estudantes. Vinícius, pode passar para mim, por favor. As sequências, então, apresentadas no livro, elas partem, né, de uma abordagem psicogenética, lúdica e dialógica, que promove a participação ativa dos estudantes, que tem como objetivo construir personalidades morais aptas à autonomia, fundamentadas, né, em valores universalmente desejáveis. E aí, né, nós temos dentro do livro 3 sequências, e cada uma trabalha um valor universalmente desejável. Então, a primeira sequência, ela é intitulada Construção da Identidade Moral, em que nós trabalhamos o valor justiça. Mas, para além do valor justiça, nós trabalhamos procedimentos da consciência moral, que são a clarificação de valores, né? A segunda sequência é intitulada Construção da Sensibilidade Moral, em que nós trabalhamos com o valor generosidade. E na terceira sequência, né, intitulada Reconhecendo-se como uma pessoa de valor, nós trabalhamos com a honestidade. Pode passar, por favor, Vinícius. E nesse livro, cada sequência, ela vem, né, com uma capinha, né, uma seção diferente, indicada por cor. Então, a seção roxa é a da justiça e é a primeira sequência. A seção laranja é da generosidade e a verde é da honestidade. Então, elas são identificadas por cores. Pode passar, por favor. Além,
na abertura, né, de cada sequência, nós apresentamos os jogos, então nós selecionamos 3 jogos. O Quem Sou Eu, que é semelhante a um imagem-ação, o Pega-Pega-Vela e o Jogo do Som. Esses 3 jogos, eles fazem parte do repertório lúdico das crianças do Centro-Oeste Paulista, e nós buscamos esses jogos, né, essas brincadeiras, no site do Mapa do Brincar, né, que foi um projeto desenvolvido pelo jornal Folha de São Paulo, a partir do suplemento semanal Folhinha, em que eles reuniram, né, as brincadeiras que fazem parte da cultura lúdica aí das crianças brasileiras. Então, o professor encontra esses jogos também lá, e se ele quiser alterar os jogos ou buscar outros, né, ligados à sua região, ao seu contexto, ele pode buscar lá, que foi a fonte que nós utilizamos. Pode passar, por favor. Além, né, dos procedimentos, o material vem com alguns encartes, né, em que nós propomos algumas atividades, tanto de registro como de vivência. Então, aqui eu trago para vocês, né, uma película de cada sequência. Então, a primeira que eu trago é a folha de valores, que faz parte da primeira sequência didática, em que as crianças, né, elas vão eleger os valores, né, morais que mais se adequam ali e mais condizem com a sua personalidade moral, né, a partir da vivência lúdica com o jogo Quem Sou Eu. Depois eu trago aqui para vocês em laranjinha uma situação, né, de dramatização, em que as crianças elas têm uma situação em que elas precisam encontrar um desfecho em equipe e dramatizar, né, esse desfecho em que a generosidade esteja presente, tá? Pode passar, por favor. E a última película aí que eu trago como exemplo do encarte é uma da honestidade, em que nós procuramos, né, fazer com que as crianças reflitam sobre quais são as situações em que elas sentem determinadas emoções e sentimentos. Pode passar, por favor. E aí, então, onde que nós podemos encontrar esse material? Ele está disponível no portal do Educapes, né? Então, aí eu deixei o QR Code para vocês, se quiserem apontar a câmera do celular, ele já vai direto para o link. E também, né, o link do portal, ou se vocês acharem mais fácil, é só digitar lá, Rir, Jogar, Refletir, que já vai aparecer como o primeiro produto educacional sobre esse tema. Pode passar, Vinícius, por favor. De uma forma geral, esse é o nosso produto. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais, eu convido vocês a acessarem, né, o material e também conhecerem a dissertação, onde a gente apresenta todo o fundamento teórico mais aprofundado que procedeu esse material. E eu agradeço a oportunidade e passo a fala para a Isabela. Obrigada. Muito obrigada, professora Bianca, então, pela sua apresentação. Agora a gente passa a palavra, então, para o Eduardo, professor Eduardo, que vai fazer as considerações sobre o projeto dele. Boa noite, fazendo minha autodescrição, sou pele branca, uso óculos, cabelos grisalhos, minha camiseta é preta com detalhes cinza em cima do ombro e ao fundo tem algumas estantes com alguns livros e alguns enfeites. Primeiramente, boa noite, Isabela, boa noite, professora Melissa, Bianca, aos nossos intérpretes, Pedro e Tânia. Boa noite a todos que estão nos assistindo e é com muito prazer que estou presente com esse convite maravilhoso do Educaciência. E mais uma vez aí com essa parceria incrível que a professora Melissa promove a todos que estão aí sob a tutela dela durante esses tempos. Não só durante esses tempos, né? Mesmo todos os egressos e todos que ela acolhe, é fantástico isso. O meu projeto é o desenvolvimento do juízo moral em crianças pequenas, 4, 5 anos e 11 meses, por meio do movimento na educação infantil. Por que surgiu esse tema? Eu sou formado em educação física e pedagogia, mas eu trabalho prioritariamente com educação infantil. Atualmente eu tenho uma turma de 3 anos de idade e surgiu essa ideia de observar a hipótese do movimento como um fator de estímulo para o desenvolvimento do juízo moral. Por quê? De acordo com Piaget, ele trata, de acordo com seus estudos, que até mais ou menos essa faixa de 3, 4 anos, a criança está numa anomia. Ela não chegou ainda a atingir nem a heteronomia, ela está fazendo os movimentos e ela está imersa aí em todas as regras, valores, diretivas que a sociedade
e a família e a escola coloca, mas ela reproduz de uma forma que ela tem o prazer motor. Dessa forma, a proposta do nosso projeto é que atinja, de certa forma, a promover ou não, né? Nós temos essa hipótese a ser estudada. Se o movimento, né, o movimento característico na educação infantil é jogos e brincadeiras, em todas as suas variedades, né? Jogos, rodas cantadas, músicas, brincadeiras de estafetas, enfim, toda essa gama de movimento que é propiciado na educação infantil é alvo do nosso projeto, que está em andamento, né? Então, haverá uma seleção e tudo mais. Como eu falei, a hipótese é de que o movimento direcionado em cima desses valores que nós elencamos, que ainda está sendo tratado, possa ou não corroborar para o desenvolvimento desse juízo moral, nem que seja em algum nível para que haja forma de constatar. Pois bem, dentro dessa forma, nós pensamos numa sequência didática. Essa sequência didática ela vai ser através de historietas morais. Nessas historietas morais, nós trataremos diversos assuntos e as brincadeiras serão focadas nessas primeiras historietas. Toda a sequência didática e tudo mais. Após isso, reaplicaremos essas historietas para que a gente tenha aí um modo de mensurar essa evolução, né, esse desenvolvimento desse juízo moral nessas crianças de 4 e 5 anos. O objeto de estudo são 47 crianças, né, que são 2 salas, uma de 4 anos e uma de 5. Nem objeto, né, são as crianças de estudo. E como produto, a ideia, o produto ainda é um trocadilho de jogos mortais, são jogos morais. E a ideia é que façamos um audiobook e um e-book para tentar atingir o máximo de pessoas possível dentro da rede municipal ou fora, né? Isso, como a Bianca trouxe, é deixado para que todos tenham acesso e é de extrema valia que acessem, tentem colocar em sua escola para aprender isso. E principalmente para a minha comunidade, né? Que é uma comunidade que ela já tem periferia, ela já demanda de uma certa carência, e qualquer coisa que faça, eu tenho um carinho enorme naquela escola, e qualquer coisa que faça elevar a educação naquele ambiente, para mim já maravilhoso. E desse audiobook contará as historietas, assim como no e-book, as historietas, a sequência didática e as formas de atuar do professor. Então será bem completinho todo esse material para que todos tenham acesso, compreendam. Uma coisa interessante é que nós estamos falando de um ensino sistematizado, de uma educação sistematizada em educação em valores, na educação infantil. Então, o processo de ensino-aprendizagem ele vai acontecer de 2 formas. Diretamente, que é a proposta com as crianças, e indiretamente ao professor, que eu acredito que é o que vai se mobilizar mais, se evoluir-se enquanto pessoa, para conseguir fazer a melhor proposta didática ali, a sua prática pedagógica. Pois bem, como está em andamento, não há muito mais o que trazer, porque nós estamos ainda aguardando para fazer a coleta de dados. Nesse momento estamos elencando aí materiais para uma discussão maior, mas caso aí queiram saber mais ou menos quais são os autores, eu trato com Celso Antunes, João Paulo Freire, Shizuko Kishimoto, que são mais da parte do movimento. Na parte da moralidade, obviamente, Piaget como nossa base geral, De Vries. Agora tive a sorte de receber mais um livro do Piaget, que é a formação do símbolo na criança. E são mais ou menos essa base para que a nossa pesquisa vá se desenrolando. Agradeço muito, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço a todos aí. Muito obrigada pela sua apresentação, professor. Então, encerrando esse primeiro bloco, onde a gente teve essas exposições riquíssimas para discussão, a gente vai fazer um intervalinho muito rápido. Você que está assistindo a gente, não sai daí, que no segundo bloco a gente vai ter as perguntas, então já aproveita e manda a sua dúvida aí no chat, e também a gente vai fazer algumas perguntas para os nossos convidados,
Então, nem sai da tela do YouTube. A gente já volta rapidinho. Para Bianca, mas vocês fiquem à vontade para contribuir. Por que produzir uma proposta de educação em valores preocupada com a construção da personalidade dos estudantes a partir de uma abordagem lúdica, como você apresentou aqui para a gente? Boa noite, Isa. Boa noite a todos novamente. Então, vamos lá, né? Porque há uma crescente preocupação entre os educadores em buscar diferentes estratégias para a formação de valores morais nos estudantes, né? Que visem a construção de personalidades capazes de atingirem a autonomia, né? E aqui nós falamos de autonomia moral. Essa preocupação, ela é muitas vezes, né, atribuída a uma crise de valores que permeia todas as instâncias sociais, né? Onde as relações humanas vêm sendo permeadas pelo desrespeito,
pelo egoísmo, pelo preconceito, pela injustiça, pela desconfiança, pela violência e também pela instabilidade. E essas, né, situações, elas vão sugerindo que a nossa sociedade vem passando por um período de mal-estar ético e moral, né? E muitas vezes os educadores, no intento de responder a essa necessidade, né, identificada no nosso contexto sociohistórico, eles recorrem a modelos de educação e valores pouco eficazes, né, e pouco significativos e pouco protagonizados pelos estudantes. Por quê? Eles vão se apoiar, sobretudo, na transmissão verbal de valores que muitas vezes são alheios aos sujeitos, né? E que em meio a situações, e como vai acontecer isso, né? Em meio a situações conflituosas, pontuais, né? Ocorridas aí no decorrer da convivência entre as diferentes situações dentro do contexto escolar, né? E nesse contexto, os educadores acabam por realizar intervenções, como a professora Melissa disse no início, com foco na interiorização dos valores que eles julgam corretos, né? E que acreditam favorecer o aparecimento de atitudes mais assertivas ou até mesmo de ações virtuosas. E que vai um pouquinho na contramão daquilo, né, que nós a gente tem vindo estudando, né, e propondo aí com os nossos materiais. Então, dessa forma, é comum que os professores utilizem quais procedimentos? Os sermões, né? Aqueles contratos pedagógicos que eles já trazem prontos, né? Então, olha, no início do ano as nossas regras são essas, né? Não é uma construção com as crianças, né? As lições de moral, as listas de regras, listas de boas maneiras, o uso do regimento escolar, né? Sem muita discussão, a aplicação de sanções arbitrárias ou expiatórias, ou seja, sanciona-se as crianças, né, com punições que pouco têm a ver com o conteúdo, né, da falta cometida. E essas práticas vão conduzindo à formação moral heterônoma dos estudantes e não uma formação autônoma, né? Vai totalmente na contramão daquilo que a gente tem conversado aqui hoje. Né? Uma outra razão que nos levou a construir essa proposta de educação em valores, né, se encontra na ideia de que é no decorrer da vivência escolar que os estudantes vão construindo a sua identidade, a sua personalidade, ou seja, eles vão aprendendo quem são e vão descobrindo os valores que permeiam, né, a sociedade. Por isso, é importante que nós, enquanto educadores, né, repensemos, reorganizemos e replanejemos as ações e nossas práticas, né? E isso vai implicar o quê? Nas nossas relações sociais estabelecidas no ambiente escolar. E isso não é só no âmbito da sala de aula, claro que ali é imprescindível, mas isso começa na relação entre os profissionais de educação, né? Entre os gestores, entre os próprios educadores. E que nós, né, vamos repensando aí em criar um ambiente mais cooperativo, né, aberto ao diálogo, reflexivo e protagonizado pelos estudantes, né? É também importante a gente repensar, reorganizar e replanejar a distribuição do tempo e das atividades propostas, né? As formas como as regras, os regulamentos e as normas vão sendo construídas e aplicadas no ambiente escolar. Outra razão, né, que nos levou a construir esse material é porque nos anos iniciais, né, do ensino fundamental, a dimensão lúdica, ela não ocupa um papel central no planejamento do tempo e do espaço escolar, né? Diferente do que acontece na educação infantil. Por quê? No ensino fundamental, a gente tem uma preocupação maior em desenvolver habilidades e competências que ensinem as crianças a aprender a ler, a escrever, a contar, ou seja, a instrumentalizar essas crianças com técnicas essenciais para a vida, né? E a partir, né, dessa preocupação, há uma busca pelo apacentamento dos corpos, né? Então, a vivência lúdica ela vai ficando ali mais obscurecida, né? E isso vai rompendo, né, de forma abrupta com as formas de expressões e construções das crianças, né? Quando a criança chega no primeiro ano, ela se depara com uma outra realidade de escola. E isso é uma ruptura muito grande para elas, né? E pensando nisso, a BNCC, em seu texto, ela demonstra, né, um olhar para essa situação. E aí ela propõe
que nos anos iniciais do ensino fundamental haja uma valorização das situações lúdicas de aprendizagem, articuladas às experiências vivenciadas na educação infantil, né, a partir de uma progressiva sistematização, né, ampliando aí a relação das crianças com o mundo por meio de uma postura ativa na construção dos conhecimentos e também dos valores morais, né? Eu acredito que sejam essas as razões fundamentais que levaram para a construção desse material. Se eu puder fazer um adendo... Fique à vontade. Boa noite novamente, né? Após esse intervalinho. Tudo que a Bianca acrescentou é de fato real, mas tem uma especificidade diferente para a educação infantil que eu acredito ser muito válida, que é a afetividade. E no questão dos exemplos, não adianta que nós sejamos pessoas que falemos bonito, nossa, olha, eu sou uma pessoa que prego aqueles sermões maravilhosos, só que na hora do exemplo, eu não sou aquela pessoa. E isso reflete muito o comportamento das crianças, porque elas vão ver que, elas vão em determinado momento perceber que a sua conduta não é a mesma que você prega. E aí vai também chocar a questão das relações sociais. Você vai acabar exercendo uma relação unilateral, você vai acabar coagindo essa criança a te respeitar, e não haverá essa questão do respeito mútuo, porque não há a afetividade, que é o principal, a meu ver, na educação infantil, para que você tenha bases morais, para que você consiga tratar dessa forma o desenvolvimento desse juízo moral ou dessa personalidade moral que é o objeto da Bianca. Se não tiver essa afetividade desde a educação infantil, partindo do exemplo, da postura, fugindo do moralismo, né, sem que eu coloque a minha realidade como a realidade única existente, sem perceber que essa criança já traz uma carga de regras da sua família, ela é uma família multicultural. São diversos pontos que tem que ser bem pensado na hora do planejamento, e a Mel coloca isso sempre nas nossas reuniões, nas nossas lives, que o planejamento desse professor, ele não é só naquela aula, é durante todo o contexto em que ele está com essa criança e aquele que ele vai ainda estar com a criança. É a curto, médio e longo prazo. E ele precisa se remodelar através de exemplos, de condutas, de posturas, de leituras teórico-metodológicas, enfim. Tudo que a Bianca falou e mais uma gama de outras coisas, senão a gente ficaria muito extenso falando, né? Mas é isso. Eu acho que muito disso que vocês falaram é muito da criança se sentir parte daquele ambiente. Então, quando a gente constrói combinados em conjunto, quando ela se sente, essa questão do afeto, ela se sente à vontade naquele ambiente, então ela faz parte daquilo e é importante para que ela se desenvolva. Aproveitando esses caminhos que a gente tomou aqui da nossa conversa, acho que a professora Mel pode contribuir no sentido de apontar quais são os desafios para se educar em valores. Tá, bom, boa noite, né, novamente. Eu estou aqui me deliciando, porque eu adoro ouvir eles falando, né? Ficaria aqui à noite ouvindo eles falando, porque, né, a gente trabalha tanto, eles estão no grupo com a gente há tanto tempo, né? A gente fazendo pesquisa juntos, então é muito bom ver, né, quando há essa internalização mesmo de conceitos, né, e uma construção de conhecimento aí. A professora está orgulhosa dos alunos? Super orgulhosa, super orgulhosa. Bom, então, você me perguntou quais os desafios, né? Eu acho que eu vou até aproveitar, tem uma pergunta que eu vi aqui, né, que está aqui no chat, né, do Pedro. Ele até pergunta, né, que uma sociedade tão desigual, né, isso já é um desafio, nossa sociedade é desigual mesmo, né? Como definir as bases morais que, então, a gente precisa trabalhar com as crianças ou deve trabalhar com as crianças? Então, eu acho que um dos nossos grandes desafios é esse mesmo, né? É levar a discussão sobre moral, sobre moralidade para dentro da escola. Por que isso é um desafio? Porque no nosso país, quando a gente fala, por exemplo, em educação moral, para vocês que são mais novinhos, talvez vocês não lembrem por algumas disciplinas, né? Que os que já estão há mais tempo aqui, né? Os mais experientes, os meus mais experientes da cultura, passaram, né? Por exemplo, educação moral e cívica, OPB, OSPB, EPB, né, que eram disciplinas ligadas à questão da educação moral, mas disciplinas que eram ligadas a uma outra forma de se entender isso, né,
que eram doutrinárias, que acabavam tentando moralizar o sujeito, né, que diziam o que é certo e errado a partir de uma autoridade externa. Então, o primeiro desafio é que a escola e as pessoas aceitem conversar sobre moral, né? Às vezes a gente até muda o nome, né? A gente coloca lá educação em valores, educação para convivência ética, para a gente conseguir aproximar mais e começar essa conversa, né? O que nós desejamos, né, Pedro? Tentando responder a tua pergunta. Nós desejamos trabalhar com aqueles valores que são universalmente desejáveis, sobretudo coletivamente, né? Que são, por exemplo, os valores colocados na Declaração dos Direitos Universais, né? Então, esses valores, como, por exemplo, dignidade humana, o direito à vida, a liberdade, né? A luta pela democracia. Então, são alguns valores morais que nós pensamos como base, que nós perseguimos, não é? Então, isso permeia o nosso trabalho, enquanto uma questão transversal, tá? Agora, não se trata de trabalhar desenvolvimento e educação em valores por meio do moralismo, como a Bianca e o Eduardo estavam dizendo. Nós não vamos ficar lá lendo historinhas com finais morais para a criança e querendo que ela, a partir simplesmente da fala, da repetição ou da inculcação, né, construa esse tipo de valor. Não é isso, né? Nós vamos trabalhar questões em que haja vivência de valores. Então, os autores que nós trabalhamos têm, por exemplo, técnicas e procedimentos voltados a essa questão que a gente pode começar a trabalhar desde a criança bem pequenininha, tá? E vai mudando, obviamente, essas formas, esses métodos, essas técnicas e procedimentos. Bianca traz 3 sequências didáticas muito bacanas, né, que dá aí para o professor uma ideia de como é possível trabalhar. Vamos lembrar também que não tem receita, né? Em moral também não existe isso, né? Em desenvolvimento moral. Mas as sequências didáticas são exemplos de projetos bem-sucedidos em educação moral. Por que bem-sucedidos? Porque a gente testa os nossos produtos. Nós vamos lá na escola, né? Pesquisamos e aplicamos isso junto às crianças, coletamos dados e vamos olhando a evolução nessa construção, tá? Ah, professora, mas não existe criança autônoma. Tampouco existirá um adulto autônomo se o trabalho intencional e planejado não tiver início na mais tenra idade, tá bom? Então, o que desejamos? Esses valores universalmente desejáveis, sobretudo aqueles que estão na nossa Carta lá de Direitos Humanos, né? Da Declaração dos Direitos Humanos. Buscamos o quê? Equidade, justiça, valores como que considerem a dignidade da vida humana, a liberdade. Ultimamente, né, temos que lutar cada vez mais para garantir que a gente possa exercer a nossa, de fato, a democracia, inclusive colocando nossas opiniões, não é? Então, vejo tanto de coisa que nós precisamos discutir com as crianças, tá? Não estamos dizendo que isso é mais importante do que outros conteúdos da escola, pelo contrário, tá? Nós sabemos que a escola é um lugar onde os conteúdos socialmente construídos pela humanidade vão ser disponibilizados aos alunos. Mas, além dos conteúdos que nós construímos de química, física, biologia, matemática, língua portuguesa, que são importantíssimos, inclusive para o exercício da sua cidadania, né? Também é importante que trabalhemos essas questões éticas, morais e sociais, visando a construção de uma sociedade um pouquinho mais justa, né? Para que essas desigualdades que o Pedro apontam aqui possam diminuir, né? Então, existe uma luta, uma ação que a escola e o professor podem entrar, né? E para nós, para as nossas pesquisas, isso passa por essa construção ética moral, que é um projeto coletivo. Bom? Aproveitando então a sua fala, eu acho que cabe citar um dos objetivos de desenvolvimento sustentável que o Educaciência busca divulgar ao longo das nossas lives, nas nossas redes sociais, que, por exemplo, o 4º objetivo é a educação de qualidade. E esse objetivo ele discorre em cima de garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade, equitativa, como você mesmo citou, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. E a questão da moral, ela vai permear, vai acompanhar o aluno ao longo de toda a sua vida, né? Vai perpassar de aprender os números, como a professora Bianca comentou, ou até a questão corporal, e ele vai carregar isso ao longo da vida toda dele. Comentando um pouquinho sobre os comentários que a gente tem no chat, o Flávio fez um trocadilho aqui,
E ele falou que hoje em dia ninguém dá muita moral para moral, mas infelizmente é necessário que a gente trabalhe ela, né? O Flávio comentou sobre. Desculpa, o Lucas de Geroni, ele perguntou: e a moral na metodologia ativa? Uma vez que as metodologias ativas têm vindo muito em alta ultimamente para aprendizagem, muitos até vendem como se fosse uma solução para os problemas da educação, mas a gente sabe que é muito mais que isso, precisa de muito mais aprofundamento e envolvem muitas outras questões. E a moral é uma questão envolvida, né, nesse tipo de metodologia. Se vocês puderem comentar um pouco sobre isso, por favor. Eu já passo para eles, mas eu quero dizer para ter um pouquinho de cuidado com essa questão das metodologias ativas, porque olha só, deixa eu dar falar uma coisa para vocês. Em 1930, o Piaget escreve um texto que chama Os Procedimentos de Educação Moral, onde ele vai falar dos procedimentos ativos já. Então, quando a gente está falando dos procedimentos ativos, nós estamos falando de uma atividade do sujeito, da criança, né? Na tentativa de internalizar essas questões que só ocorrem por meio da interação com o outro, né? Então, nós estamos tentando trabalhar nessa interação, né, do sujeito com o meio, para que ativamente, aí sim ativamente, então não dá para confundir com algumas metodologias ativas que hoje a gente vem discutindo, muito ligada, por exemplo, à pós-modernidade, muito ligada a algumas questões que ainda estão em discussão, né, que não é tema que nós, de fato, trabalhamos e nem acreditamos, né, porque está aí dentro de umas possibilidades sem muito referência, né, e o que nós estamos buscando aqui é discutir a partir de referências, né, a partir de estudo, de pesquisa, de ciência. Então, é super bacana, né, pensar na atividade, mas dentro dessa perspectiva de que é uma atividade do sujeito e que não está ligada à fluidez, tá bom? Algo que pode ser simplesmente feito em 5 minutos, porque assim é mais ativo, né? E atende melhor aos tempos atuais da fluidez de tudo que se coloca, né? Incluindo a ciência, às vezes, que é um perigo, tá bom? Eu acho legal, né, sobre esse tema, né, da metodologia ativa, a gente relembrar, né, veio à mente uma fala do Pucci, né, que ele compara, né, a sala de aula, o ambiente escolar, como uma oficina, né, em que os professores e os estudantes, eles colaboram mutuamente nas realizações das tarefas diárias da vida moral, né, onde a formação humana ela vai aparecer como uma síntese dessa relação estabelecida entre os professores, que são aqueles mediadores mais experientes, né, e os estudantes, né, na figura de aprendizes. Né? Trata-se de um processo, né, de ensino e aprendizagem que os estudantes constroem os conhecimentos e as habilidades de forma ativa, com o auxílio de seus professores, né, onde eles têm a possibilidade de aperfeiçoá-los. E é no interior, né, dessas oficinas ou da sala de aula, né, da escola, que os educandos vão passar a conhecer, a respeitar, a apreciar formas valiosas de vida que correspondem aos princípios e valores universalmente desejáveis, né? E é a partir dessa aproximação que eles começam a perceber a sua importância no contexto das sociedades plurais e democráticas, né? Podendo, então, apropriar-se desse valor, né, e torná-los como constituintes da sua personalidade. Também vou acrescentar algumas coisas. Quando a gente pensa na metodologia ativa, a gente não pode pensar que ela é um gatilho para deixar a criança de lado e achar que ela vai construir sozinha. Não existe essa possibilidade. Então, de todas as formas, essa criança ela vai ter que ter uma mediação com o professor, seja ela de forma invertida, seja em oficinas, enfim. Ela não pode ser uma desculpa sob o pretexto de falar, não, eu vou desenvolver a autonomia da minha criança e solto ela sozinha para que ela experimente, sem eu dar as ferramentas, sem eu passar para ela as possibilidades de experimentação naquele ambiente ou naquele contexto em que ela precisa vivenciar. Senão se torna muito fácil, muito vago a ideia do que a gente fala de trabalho de desenvolvimento moral. Fica muito aquém daquilo que a gente procura com tanto estudo, com tanto empenho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado a forma que nós queremos utilizar essas ferramentas ativas sobre a égide aí de tempos modernos, sem pensar em como isso realmente deve ser trabalhado na escola, porque a curto prazo é tudo muito jogado por conta da pandemia.
não há ainda, se você pensar que há uma estrutura de trabalho, há pouco, a gente precisa muito mais caminhar gradativamente, ver o que pode ser feito para que essa criança realmente tenha possibilidades, condições de desenvolver-se moralmente em todas as suas outras dimensões, né, intelectual, cognitiva, afetiva, psicossocial, mas sem esse gatilho de falar, ó, vamos trabalhar dentro de uma metodologia ativa e larga a criança aí ao Deus dará. Eu percebo que a gente teve um avanço na educação meio que de maneira abrupta, né? Assim, por conta da pandemia, meio que muitas das coisas foram, muitos processos foram corridos, impostos de uma maneira emergencial mesmo, como eles mesmo comentam. Eu acho, tem muitos elogios no chat, muitas pessoas parabenizando a discussão, os levantamentos que vocês fizeram. Por conta do tempo, a gente vai ter que encerrar, mas eu agradeço muito. Queria lembrar todo mundo que está assistindo que o link do formulário do certificado já está fixado no chat. Quem ainda não preencheu, ainda dá tempo. Ele vai ficar disponível 10 minutos depois da live. Professora Melissa, professora Bianca e professor Eduardo, o Educaciências agradece muito a participação de vocês, as contribuições e a disponibilidade de estarem aqui conversando com a gente. Queria saber se vocês têm uma mensagem final para os nossos ouvintes. Eu quero agradecer isso, eu quero agradecer muito o convite, tá, do Educaciências. Para mim é uma alegria poder estar aqui participando desse projeto. Eu sei o quanto vocês trabalham nele, né, o quanto almejaram e desejaram que esse projeto saísse do papel, né, e ele é muito bonito, porque eu acho que ele busca essa aproximação, né, da universidade com a comunidade e com a sociedade como um todo. Então, parabéns para vocês, quero agradecer o convite, a confiança do meu colega Aguinaldo, né, que é coordenador do Educaciências, e dizer que a gente está super à disposição para esses diálogos e para levar mesmo aquilo que é produzido, né, na academia para o público de uma forma geral, tá bom? Agradecer o Vinícius, a Isabela, a Tânia, o Pedro, né, a Bi e o Du, né, parceiros aqui dessa noite, e ficar à disposição de vocês para aqueles que gostam do tema, querem saber mais, é só procurar a gente, tá bom? A gente faz questão de agregar cada vez mais gente nessa nossa luta, né, nesse nosso projeto, nessa nossa construção coletiva, em busca de uma educação de qualidade, laica, gratuita, né, inclusiva, e que seja de fato para todos, ok? Muito obrigada. Eduardo, Bianca, vocês gostariam de complementar alguma coisa? Ou dar um tchauzinho? Isa, eu gostaria também de agradecer, né, a oportunidade, né, e os momentos que nós passamos por aqui, né, agradecer todo o empenho da equipe do Educaciências, vocês são nota 1000, né, a gente só tem a agradecer. E queria convidar, né, todos que se interessarem pelo tema, né, para seguirem a página do GPDM, né, e se quiserem, né, a gente estende o convite para vocês, né, participarem dos nossos estudos e também pelos cursos, né, que nós oferecemos por meio, né, do GPDM. Então fica aí o nosso convite, todos são muito bem-vindos, né, para as nossas discussões. Muito obrigada. Lembrando que é @gpdm.unesp.bauru, e para não ser prolixo, muito obrigado, tenha uma boa noite, agradeço a equipe da Educaciências, a Bianca e a Mel, muito obrigado mais uma vez. Lembrando todo mundo, então, que as professoras Melissa e Bianca vão participar do Educaciências Podcast para falar mais sobre o tema, então você pode acessar tanto no site do Jornal da Cidade, quanto no Spotify. Além disso, a coluna da professora Melissa vai ser publicada no Jornal da Cidade. Para acompanhar essas e outras novidades, é só vocês seguirem as nossas redes sociais, só procurar o Educaciências no Facebook e no Instagram para saber das novidades e ativar o sininho aqui do YouTube para ficar por dentro das nossas lives. Qualquer sugestão também, fiquem à vontade. Queria agradecer novamente a presença dos professores, agradecer ao coordenador do Educaciências, o professor Aguinaldo Robinson de Souza, a vice-coordenadora do Educaciências, professora Vera Lúcia Capellini, e agradecer aos intérpretes de Libras, Tânia e Pedro, e os bolsistas estagiários do Educaciência, a Ellen Sayuri, a Thalícia Yumimura, a Rafaela Monteiro, o Vinícius Nascimento. Tenham todos uma boa noite, um bom final de semana e nos vemos no próximo encontro.